Você já parou para pensar que o animal que o mundo chama de rei talvez nem seja o mais forte, nem o mais temido entre os grandes felinos? E se eu te contar que, em um confronto direto, o famoso rei da selva provavelmente perderia para um rival mais reservado, mais pesado e muito mais discreto? Hoje, você vai descobrir, de forma definitiva, quem merece mais o título de rei, o leão ou o tigre. Antes de escolher um lado, deixa eu te provocar. Por que será que o leão ganhou a fama e a coroa, enquanto o tigre, que é maior e mais forte, ficou quase como um personagem secundário na imaginação popular? Será que o mundo inteiro foi enganado pelo marketing da natureza? Ou será que existe algo no comportamento do leão que vai muito além da força bruta? Se você acha que a resposta é simples, segura um pouco. Ao longo dessa jornada, você vai ver batalhas reais, comparações físicas, estratégias de caça, hierarquias sociais e até como a mente de um tigre funciona de forma muito diferente da de um leão. E lá no final, quando eu te contar um detalhe sobre o poder dos rugidos desses animais, talvez você mude completamente sua opinião sobre quem é o verdadeiro rei. Vamos começar pelo básico. Quem é, de fato, maior e mais forte? Sem história, sem mito, só na base da biologia. Porque se você ainda está pensando em desenho animado e filme da Disney, o que vem agora pode mudar tudo. Primeiro, o corpo. Se colocarmos um leão e um tigre um do lado do outro, sem juba, sem pose, só corpo puro, a maioria das pessoas se surpreenderia. O tigre, em média, é maior. Um tigre siberiano, por exemplo, pode passar tranquilamente dos 300 quilos, enquanto um grande leão macho costuma ficar na casa dos 190 a 220 quilos. Em termos de peso bruto, o tigre leva vantagem, mas não é só peso. A musculatura do tigre é mais compacta, mais densa, principalmente no pescoço, peito e ombros. Ele parece um atleta de força, quase como um halterofilista entre os felinos. Já o leão é mais esguio, mais adaptado a correr em distâncias curtas, se aproximando daquela imagem de um velocista explosivo. Agora pensa comigo. Em um combate corpo a corpo, quem você acha que teria mais vantagem? O atleta de explosão ou o tanque de força bruta? A resposta parece óbvia, mas não é tão simples assim. Um detalhe que quase ninguém percebe é o papel da juba do leão. Não é só estética, não é só beleza. Aquela massa de pelos ao redor do pescoço funciona como uma espécie de escudo natural. Quando um adversário tenta morder a garganta do leão, que é um ponto vital, ele encontra muito pelo antes de chegar na pele. Isso já salvou muitos leões em lutas violentas. O tigre, em compensação, não tem juba, mas tem algo que o compensa: mais flexibilidade e uma técnica de luta mais solitária. Ele está acostumado a depender só de si, o que faz com que cada salto, cada garra, cada mordida seja calculada para ser decisiva. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. Historicamente, quando colocaram leões e tigres para lutar em arenas e circos, quem você acha que venceu mais vezes? A resposta não é exatamente o que a cultura popular vende por aí. E isso nos leva a um detalhe importante sobre como esses dois animais treinam suas habilidades no dia a dia. Para entender quem merece a coroa, você também precisa entender onde cada um deles manda. O território é a primeira grande diferença entre leões e tigres. Isso molda completamente o comportamento dos dois. O leão vive principalmente nas savanas da África, em áreas mais abertas, com gramíneas altas, árvores espalhadas e grandes manadas de animais como zebras, gnus e búfalos. É um ambiente em que enxergar e ser visto faz parte do jogo. O leão anda em grupos, patrulha grandes áreas e precisa estar pronto tanto para caçar quanto para defender o território de outros leões. Já o tigre é o mestre das florestas densas, das selvas, dos pântanos e de regiões muito mais fechadas, principalmente na Ásia. O tigre é um fantasma entre as árvores. Ele se move quase sem ser notado. Usa sombras, vegetação alta, a água e até o relevo para se camuflar. Onde o leão se impõe pela presença, o tigre se impõe pelo silêncio. Essa diferença de habitat molda a estratégia de vida deles. O leão é mais teatral, mais visível, mais óbvio. Quando ele ruge, é quase um anúncio. Eu estou aqui, esse território é meu. O tigre é o oposto. Ele não gosta de ser notado à distância. Ele prefere chegar perto sem ser percebido. Agora, pensa na energia que isso exige. Um grupo de leões precisa de grandes presas para alimentar toda a família. Algo que só é possível em ambientes com muitas manadas e ampla visão. O tigre solitário
se vira com caças mais variadas, desde grandes cervos até javalis e búfalos asiáticos. Ele não depende de grupos, depende da sua capacidade de se aproximar a ponto de atacar com precisão. Se você ainda está prestando atenção, guarda essa ideia. Leão é domínio público, tigre é operação secreta, porque isso vai explicar por que eles desenvolveram estilos de caça tão diferentes, e também porque um deles tem uma imagem muito mais heróica do que o outro na cabeça das pessoas. Agora que você já sabe onde cada um reina, vamos ao ponto que define a sobrevivência de qualquer predador: a caçada. Porque força sem estratégia é só desperdício de energia, e aqui leões e tigres jogam em campeonatos bem diferentes. O leão caça em grupo. A maioria das caçadoras são as fêmeas, e isso já é um choque para quem acha que é o macho que faz tudo. Elas se coordenam, se espalham, cercam a presa e atacam juntas. Um leão sozinho até consegue caçar, mas o grande diferencial da espécie é o trabalho em equipe. E isso dá a eles a capacidade de derrubar animais grandes demais para um predador solitário, como búfalos enormes, girafas jovens e até hipopótamos em situações extremas. O tigre, por outro lado, é o especialista da emboscada. Ele espreita em silêncio, se aproxima o máximo possível e, quando ataca, é um movimento rápido, brutal e direcionado. Muitas vezes, ele tenta imobilizar a presa com um único salto, usando o peso do corpo inteiro para derrubar, e depois morde o pescoço ou a parte de trás do crânio para finalizar. Olha a diferença. O leão aposta na pressão constante e no desgaste da presa pela quantidade de atacantes. O tigre aposta em precisão e surpresa. Se o ataque falha, o tigre se desgasta muito mais, justamente porque está contando com aquele momento perfeito. Isso explica por que ele é tão paciente. Mas tem um detalhe aqui que quase ninguém comenta. A taxa de sucesso de caça dos leões não é tão alta quanto muitos imaginam. Eles também erram, também falham, e muitas vezes vivem no limite da fome. Já o tigre, mesmo sozinho, apresenta uma taxa de sucesso bem respeitável, justamente pela estratégia de emboscada. Não é uma máquina infalível, mas é um caçador extremamente eficiente. Se você ainda está comigo, pensa nessa pergunta. Quem é mais impressionante? O predador que usa o coletivo para vencer, ou o que confia totalmente na sua própria habilidade? Essa dúvida é fundamental para entender quem merece o título de rei. E a resposta talvez dependa do que você valoriza mais: poder em grupo ou poder individual. Essa diferença na caça é só a ponta do iceberg. Ela se conecta diretamente com a estrutura social de leões e tigres, que é onde realmente começa a briga pelo título de rei. Porque um rei, por definição, não governa sozinho o vazio. Ele governa um grupo, um território, um povo, e é aqui que o leão ganha um tipo de destaque que o tigre nunca buscou. A vida social é, talvez, a maior divisão entre esses dois gigantes. Leões são altamente sociais, tigres são profundamente solitários. Parece um detalhe, mas isso muda tudo. Leões vivem em grupos chamados alcateias ou coalizões, compostos geralmente por várias fêmeas aparentadas, seus filhotes e um ou alguns machos dominantes. Esse macho ou esse grupo de machos domina o território, protege as fêmeas e filhotes, afasta intrusos e disputa, às vezes com sangue, o direito de permanecer na liderança. O tigre, em contraste, prefere a reclusão. Um tigre macho costuma ter um vasto território e pode se sobrepor ao território de várias fêmeas, mas ele não anda junto com elas, não vive em família, não forma bandos. Ele se encontra com as fêmeas basicamente para a reprodução. Depois disso, cada um segue sua vida. Até mesmo tigres jovens, após um certo tempo com a mãe, saem em busca do próprio espaço e normalmente vivem sozinhos. Agora pensa no que significa ser rei. Na narrativa humana, um rei é aquele que lidera um povo, comanda um grupo, inspira seguidores, protege um reino. Não é curioso que o leão, justamente o grande felino que vive em sociedade, tenha sido escolhido como símbolo de realeza, enquanto o tigre, com seu estilo mais solitário e introspectivo, acabou associado a mistério, poder oculto e força individual? Se você ainda está me acompanhando, aqui vem um ponto crucial. Muitas vezes, eles matam os filhotes do líder anterior para que as fêmeas entrem no cio mais rápido e possam gerar sua própria descendência. É brutal, mas é uma estratégia biológica eficiente para passar os próprios genes adiante. O tigre também luta, também enfrenta rivais, mas essas disputas são mais territoriais e individuais. Não existe toda uma estrutura de sucessão social
como no caso dos leões. O tigre manda no seu espaço. E pronto. No fim das contas, você teria mais medo de enfrentar a força de um tigre sozinho ou o sistema de poder de um leão com todo um grupo por trás? Bom, essa resposta é chave para a nossa pergunta final. Força individual é o suficiente para coroar um rei? Agora vamos encarar o confronto direto, porque eu sei que essa é uma das perguntas que mais despertam curiosidade. Em uma luta de 1 contra 1, leão ou tigre, quem vence? Historicamente, em alguns períodos, principalmente na época de coliseus e arenas, leões e tigres foram colocados para lutar, infelizmente, pela diversão humana. Os relatos são variados, mas muitos indicam uma leve vantagem para o tigre em combates individuais. O tigre, sendo mais pesado e mais acostumado a agir sozinho, teria certa superioridade em uma luta direta. Mas a história não é tão simples quanto escolher um campeão e pronto. Leões estão acostumados a lutar com outros leões com frequência. Disputas por fêmeas, por território, por status dentro do grupo. Isso dá a eles uma espécie de treinamento constante em combates corpo a corpo. O corpo de um leão macho adulto costuma exibir cicatrizes como parte natural da vida. Ele sabe o que é apanhar e continuar lutando. O tigre, por ser mais solitário, não entra em lutas tão frequentemente, mas quando entra, geralmente é uma questão de vida ou morte por território ou parceiro. Isso faz com que essas brigas sejam extremamente violentas e, muitas vezes, fatais. Se você ainda está comigo, aqui vem um contraste forte. O leão é um lutador de arena, acostumado a brigar na frente de todos, com outros machos, sempre testando o seu posto. O tigre é um duelista silencioso que luta pouco, mas, quando precisa, luta como se não houvesse amanhã. Nos raros registros bem documentados de confrontos controlados, o tigre normalmente leva vantagem, principalmente por conta do tamanho, da musculatura e da forma de ataque mais direta e agressiva. Ele costuma mirar rapidamente em pontos vitais, usando o peso do corpo de forma muito eficiente. Mas não se engane achando que o leão é fraco. Ele é extremamente resistente, luta com coragem impressionante e não desiste fácil. No entanto, falando friamente em termos de biologia e probabilidade, em uma luta justa, sem interferências, o tigre tem mais chances. Agora, segura essa questão para daqui a pouco. Se o tigre provavelmente venceria em um combate individual, por que o leão, e não o tigre, foi coroado como o rei em tantas culturas ao redor do mundo? A resposta passa por algo que vai além da luta física. Simbologia, cultura, comportamento e até o som que sai da garganta desses animais. Vamos entrar agora no território da mente e da personalidade, porque não é só corpo que define um rei, também é postura, presença e a forma como você domina um ambiente. Leões e tigres, apesar de serem parentes próximos, têm temperamentos bem diferentes. O leão é mais confiante e, de certa forma, mais exibido. Ele anda como se soubesse que todo mundo está olhando, com o peito estufado, a juba balançando, a pose de quem manda no pedaço. Essa atitude não é só aparência, ela está profundamente ligada à vida social do leão. Ele precisa mostrar força e imponência para se manter no topo da hierarquia. O tigre é mais reservado, mais calculista, mais silencioso. Ele se move com cuidado, evita exposição desnecessária, observa muito antes de agir. Sua forma de dominação não é pelo espetáculo, e sim pelo controle total do próprio território. Ele não precisa ser visto constantemente para ser temido. Se você ainda está prestando atenção, pensa assim. O leão é como um líder carismático, que domina pelo impacto visual e pela presença em grupo. O tigre é como um guerreiro solitário, domina pelo respeito à sua fama e à sua força individual. Em cativeiro, essa diferença também aparece. Leões, quando criados juntos, podem manter parte dessa dinâmica social. Tigres, quando obrigados a dividir espaço, podem se tornar extremamente agressivos entre si, porque a natureza deles não é dividir o território, e sim controlar sozinho. Psicologicamente, o tigre é mais independente. Ele toma decisões sozinho, caça sozinho, sobrevive sozinho. O leão, embora forte, depende mais do grupo. Sem as fêmeas caçadoras, um macho pode sofrer bastante para se alimentar com regularidade. E aqui entra um ponto muito curioso. Se você pensa em rei como alguém que representa a força do grupo, o leão encaixa. Se pensa em rei como ser mais dominante e perigoso individualmente, o tigre começa a parecer um candidato muito convincente. Mas calma, porque ainda falta um detalhe que muda tudo: a voz desses animais.
E é aqui que a disputa pela coroa fica ainda mais interessante. Agora vamos falar daquilo que arrepia qualquer pessoa que já ouviu de perto: o rugido. Tanto leões quanto tigres rugem, mas fazem isso de maneiras e com efeitos diferentes. O rugido do leão é, sem dúvida, um dos sons mais impressionantes do reino animal. Ele pode ser ouvido a quilômetros de distância na savana, principalmente à noite. Quando um leão ruge, ele está enviando uma mensagem bem clara: esse território tem dono. É um som de aviso, de ameaça e de identidade. Outros leões escutam e entendem exatamente quem está falando e onde ele está. O rugido do tigre também é poderoso, mas ele costuma usar mais sons variados: rosnados, esturros, sons mais curtos e profundos. Na floresta densa, a propagação do som funciona de forma diferente da savana aberta. O tigre não precisa anunciar sua presença tanto quanto o leão. Ele prefere deixar sua marca de outras formas, como arranhões em árvores e urina em pontos estratégicos. Se você ainda está comigo, aqui vem a parte que quase ninguém te conta. Alguns estudos mostram que o rugido do leão, em termos de impacto auditivo, costuma ser percebido como mais aterrorizante e marcante pelo ser humano comum. Isso tem muito a ver com as frequências graves e com a repetição sequencial do som, que cria uma sensação de presença dominante. E aí fica mais fácil entender por que, historicamente, o leão ganhou tanta importância simbólica. Imagine povos antigos ouvindo à distância aquele rugido poderoso ecoando pela noite africana. É óbvio que isso estimularia mitos, lendas e associações com deuses, reis e guerreiros. Já o tigre, por viver em regiões onde as florestas e as paisagens fechadas dificultam a observação direta, acabou associado a algo mais misterioso. Em muitas culturas asiáticas, o tigre é visto como uma força espiritual, um guardião, um símbolo de poder oculto e proteção, muitas vezes mais temido do que o leão, mas não necessariamente chamado de rei. Agora, segura essa curiosidade para amarrarmos tudo. Quando você junta força física, inteligência, comportamento social, ambiente e até o rugido, será que ainda faz sentido dizer que só o leão pode ser o rei dos animais? Ou será que esse título é, na verdade, muito mais cultural do que biológico? Chegou a hora de encarar a pergunta que guiou todo esse vídeo. Afinal, quem é o verdadeiro rei, o leão ou o tigre? Do ponto de vista estritamente físico e de combates individuais, o tigre tem uma leve vantagem. É, em média, maior, mais pesado, com musculatura mais densa e um estilo de luta mais focado em golpes decisivos. Nos registros históricos e em simulações modernas, o tigre costuma ser apontado como o favorito em um hipotético duelo 1 contra 1. No entanto, se a gente olha pela lente do comportamento social e da simbologia histórica, o leão assume um papel que o tigre nunca tentou ocupar. Ele é o líder de um grupo, domina não só pelo corpo, mas pela posição dentro da sociedade dos leões. Ele protege fêmeas, filhotes, território, luta contra invasores, enfrenta outros machos em batalhas épicas. Tudo isso deu a ele uma narrativa perfeita para se tornar o símbolo de realeza em várias culturas. Você ainda está comigo até aqui? Aqui vai a conclusão que talvez não seja a que você esperava, mas é a mais honesta. Biologicamente, em uma luta individual, o tigre provavelmente merece o título de campeão. Mas, culturalmente e simbolicamente, o leão continua sendo o rei da selva, mesmo sem viver exatamente na selva, e sim na savana. Só que tem um último detalhe que faz tudo isso ficar ainda mais interessante. Na natureza, leões e tigres não convivem, não disputam território diretamente, não travam guerras entre si. Cada um reina no seu próprio mundo. O leão é o rei da savana africana. O tigre é o soberano silencioso das florestas asiáticas. Então, talvez a pergunta não seja quem é o verdadeiro rei, no sentido de um substituir o outro, mas sim, que tipo de realeza você valoriza mais? A realeza da presença, do grupo, do rugido que ecoa longe, ou a realeza da força individual, da emboscada perfeita, do predador que não precisa de plateia? Se você acha que o tigre deveria ser considerado o verdadeiro rei por ser mais forte individualmente, comenta aí embaixo, porque ainda tem muitos outros confrontos e comparações do mundo animal que vão mexer com tudo o que você pensa sobre a natureza. No fim das contas, talvez a natureza não esteja nem aí para coroas, títulos e troféus. Leões e tigres não precisam ser reis para serem absolutamente impressionantes. Mas nós, como humanos, adoramos histórias, símbolos e disputas. E, pelo menos por hoje,
Você já tem informação de sobra para escolher o seu rei.